buenas tardes, mis hermanos da República da Argentina. Acá habla o pastor Alcimar Martins, de Brasil. E eu tenho nesta tarde uma palavra direta do coração de Deus para seu coração. E a palavra está em Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1. Cantar de los Cantares, al qual é de Salomão. Então, Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi. E agora o terceiro rei foi Salomão. Salomão escreve em 1 de Reis 4:32 3.000 provérbios. E foram seus cânticos 1.005. Acá está o melhor de Salomão. Acá está o melhor de ele para Sunamita. E aqui temos uma enseñança muito importante que nos habla Cantar dos Cantares. Então, se ele ha escrito 1.005 e nunca vamos conhecer 1.004 Cantar de los Cantares de Salomão, porque aqui está o melhor. Então, miramos que também é um exemplo para nós outros, sempre oferecer o melhor. O que Deus espera de nós outros? Esperamos muita coisa de Deus. Queremos muita coisa de Deus, muita coisa. E Deus sempre está listo para nos bendecir, aguardar nós outros, sempre, todos os dias, de lunes a lunes, de enero a enero, de ano a ano. E o que Ele espera de nós outros? O que Deus quer de nós outros? E aqui está uma das respostas da Bíblia, o que Deus quer de mim, de você, de nós outros. Deus então nos habla em qual é de Salomão. Salomão então toma um lápis e empieza a escrever. E miramos que ele empieza com o melhor. E muitas das vezes nós outros não damos o melhor de nós outros para Deus. O que Deus quer e espera de nós outros é o melhor. E qual é o melhor que podemos nós outros dar a Deus? A primeira coisa é o tempo que damos a Deus, que oferecemos a Deus. Tempo. Sempre, às vezes, estamos apurados, e se olvidamos de nossa casa, nosso hogar, fazer uma oração. Ter aí um momento de quedar junto com a família e fazer uma alabança a Deus. Pero, pastor Alcimar, você não conhece minha vida, hago tanta coisa, ele disse que é pequeno. Pero, você pode por la mañana, você pode antes de acostar-se, oferecer em seu hogar uma alabança, ler um verso da Bíblia, fazer uma oração. Você pode em seu trabalho também oferecer, aunque seja curtito, uma oração a Deus, porque Deus quer o melhor. Ele ha dado a nós outros 24 horas do dia, dado 7 dias na semana, 30 dias do mês, 365 dias ao ano, e sempre apurados. O que Ele quer de nós outros é o melhor. Então, menos apuro, com mais tranquilidade. Aí vamos chamar a família ao comedor, e aí ler um versículo, alabar a Deus, predicar para nossa família, para nossa pareja, predicar a nossos filhos, predicar a nossa família. Predicar é bueno para que ele escute como você é um sacerdote, como você é o responsável por seu hogar. Por você aí está com sua pareja, a mulher, junto a seu esposo que não é cristiano. Alabar de Deus, dá o melhor para Deus. O que Deus espera de nós é que demos a Ele o melhor. E aqui nos habla Cantar de los Cantares, o melhor de Salomão, aqui está para a Sunamita. Então, a primeira coisa, o tempo para Deus. A segunda coisa que Deus quer de nós outros é a palavra, que conhecemos sua palavra. Estamos muito apurados, não solamente tomamos a Bíblia ao domingo, pero todos os dias podemos tomar a Bíblia.
todos os dias podemos aí ler um verso solito ou com a família, do que seja. O melhor é para Deus. Mi tempo é para Deus. A palavra que eu vou ler é a palavra de Deus. A terceira coisa que Deus quer de nós outros é a oração. A melhor oração é fazer a mi Deus. Pero o que é oração? Oração é falar com Deus, é uma conversa, é falar com Ele. E Ele quer falar com você, pero não há tempo, estamos apurados. Então, o melhor de Salomão, ele tinha 700 concubinas, 300 mulheres, 1000 ao todo, pero ele tinha uma, escolheu a uma para oferecer o melhor. E o melhor Deus quer isto ter, meu irmão. O melhor, a alabança. Mire, pastor Osemar, como vou alabar a Deus? Estou em aflição, estou em depressão, estou afligido, estou malo, estou mala. Não puedo. Pero a Bíblia nos habla, abra sua boca e alabe a Deus. Alabe o Senhor, mesmo em situação difícil, mesmo em situação que não há esperança, não há como fazer nada, pero su loor, sua alabança vai chegar a los cielos. A alabança que você fazer a Deus, o melhor de sua voz, a melhor alabança, com gratidão a Ele. Sim, pode estar difícil a coisa, pero eu vou alabar a Ti, Senhor, porque eu tenho o aire, tenho minha casa, tenho minha família, eu tenho, Senhor, a Você, tenho a salvação em Cristo Jesus. Então, o melhor é para Deus, o melhor para sua pareja, o melhor para seus filhos, o melhor para sua família, o melhor para sua igreja, sim, também na igreja, o melhor para seu país. O que Deus quer de nós outros é o melhor. Primeiro, o melhor para Ele, depois para nossa família, depois para minha pareja, para meus filhos, para sua casa. O melhor, Senhor, é para você. Que Deus bendiga a sua família, que Deus bendiga a seu hogar, que Deus bendiga a sua vida espiritual, que Deus bendiga a seu país, bendiga a Argentina. E a partir de hoje, meu Deus, o melhor é para você, o melhor de minha vida, porque sou salvado, hoje sou limpo por seu sangue. Então, Senhor, eu devo a melhor canção, a melhor alabança de minha boca, o melhor de minha vida é para você, meu Deus. Que lhe vá muito bem, que o Senhor lhe bendiga.